Dados da Secretaria de Saúde mostram que os casos de dengue, zika e chikungunya cresceram no primeiro quadrimestre de 2022. Com esse aumento, também cresce o número de pessoas que se automedicam. E o Conselho Regional de Farmácia de Alagoas já fez um alerta sobre o risco da automedicação nessas doenças. Então vamos ao vivo aqui com o Leandro Santiago. Leandro, o que o Conselho diz sobre esse assunto? Leandro? Agora sim. A gente já ouviu várias vezes conselhos de farmácia sobre problemas de doença, no caso, e todo o conselho fala que não se deve automedicar em doença nenhuma. Só que no caso da dengue, tem alguns problemas em fazer essa automedicação. E a gente vai explicar o problema aqui com a Carmen Arrochelas, que é, no caso, secretária-geral do Conselho Regional de Farmácia de Alagoas. Carmen, boa noite, seja bem-vinda ao Cidade Alerta. Onde é que mora o perigo da automedicação contra a dengue? Explica pra gente. Boa noite. Boa noite. Problema da automedicação em casos de dengue, né, suspeitas ou pessoas que já foram diagnosticadas com dengue, é o problema que a própria doença, né, quando o vírus entra no organismo da pessoa, existe uma modificação no sangue dela, fazendo com que existem componentes chamados plaquetas no nosso sangue, e essas plaquetas reduzem a quantidade pela presença do vírus no corpo da gente. Existem medicamentos que também ocasionam esse mesmo efeito, né, como o uso de anti-inflamatórios, por exemplo. Anti-inflamatórios conseguem fazer essa redução dessas plaquetas. E qual é o problema dessa redução das plaquetas, né? Elas estão associadas ao processo de coagulação sanguínea. Então, se essas plaquetas estiverem muito reduzidas, o indivíduo vai ter risco de ter hemorragia. E, ao se tratar de dengue, existe um tipo de dengue que é a dengue hemorrágica, que pode, inclusive, levar o indivíduo a óbito. A gente está falando de medicamentos populares, baratos. Fala um pouquinho quais são esses, por exemplo. Pode até falar num comercial, se for o caso. Muito comum as pessoas buscarem o uso de ibuprofeno, diclofenaco, o AAS, que é o ácido acetil salicílico, né? Então, a gente vai ver que esses medicamentos anti-inflamatórios, eles vão ser procurados pela população, né? Justamente pelo fato da febre e da dor. Mas realmente eu entendo a situação que quem está com dor está sofrendo. E, infelizmente, essa automedicação ela vem para a pessoa tentar sanar de ver esse problema dela. Mas a gente vai ter medicamentos mais apropriados, que são os analgésicos, né, como o caso de pirona e paracetamol, se aquela pessoa não tiver problemas também associados a essas substâncias, né? Então, fazer o uso desses anti-inflamatórios, desses salicilatos, como o AS, realmente não são indicados pela essa característica da redução das plaquetas no nosso sangue. Então, melhor procurar um médico mesmo. Nesse caso, é ideal porque existe dengue, zika, né, a chikungunya. Então, para fazer o diagnóstico diferencial mesmo, o ideal é você buscar um médico para ele dizer o que é que tu tem, né, e ali fazer a melhor conduta terapêutica para aquele paciente específico. Muito se fala de líquido também, né? Importantíssimo, principalmente no caso de dengue, porque a febre ela está constante, cerca de 5 a 7 dias tendo febre alta. E essa febre alta, com certeza, desidrata o indivíduo. Então, é necessário fazer essa reposição de líquidos. Mas, gente, o importante não é somente tomar a água. É necessário a gente fazer a ingestão de água, normalmente, e também fazer a ingestão de outros líquidos que repõem eletrólitos, certo? Muito bem. Tá certo, Carmen. Obrigado pelas informações. Então, gente, muita água e nada de automedicação. O brasileiro sempre tem uma receita para tudo, se automedicar, a solução para aquela doença. No caso da dengue, não é não, é perigoso. Volto com você, Bia. Obrigada, viu, Leandro? Importante esse alerta para todo mundo ficar ciente. Risco da automedicação, viu?